Boa noite. Mais de 1.200 armas de fogo apreendidas pela polícia no estado foram destruídas hoje pelo Exército Brasileiro em Manaus. O material repassado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas fazia parte de processos já julgados em pelo menos 20 municípios além da capital. Essas armas que entram no caminhão, em breve estarão assim. São espingardas, revólveres, pistolas, rifles. Todas um dia já estiveram envolvidas em crimes no estado. Todas essas armas aqui ou são de processos transitados e julgados ou que não interessam mais ao processo. Todas essas armas já foram periciadas, então a perícia das armas já consta nos autos do processo. A ideia aqui é tirar de vez essas armas de circulação. Primeiro, elas são quebradas superficialmente, depois entram em contato com produtos químicos, que em reação atingem mais de 3.000 graus Celsius. Todo o processo ele é feito de maneira controlada e os resíduos que porventura existam, eles são depois descartados em local adequado. O processo acontece a cada 6 meses, mas essa é a maior remessa desde que as armas começaram a ser destruídas dessa maneira em 2011. Aqui está apenas um lote das 1.254 armas derretidas hoje. Quase metade desse material foi trazida do interior do estado. E Coari, a 362 quilômetros de Manaus, foi o município que mais contribuiu para o alto valor dessa carga. Nós temos essa obrigação de trazer ao Exército, que é de direito e por direito, a instituição para essa prática de fazer a destruição, não só da questão do armamento propriamente dito, mas também a munição. A Justiça do Amazonas recebe em média 100 armas por mês. Até agora, mais de 5.000 já foram destruídas assim. Todo o material que sobra é descartado no aterro sanitário da capital. Foi enterrado esta tarde o corpo do técnico em operações, vítima de uma explosão dentro da refinaria de Manaus. Esta manhã, o velório foi marcado pela emoção de amigos e parentes e também por um protesto dos colegas de trabalho que pediram mais segurança para as atividades. Enquanto familiares e amigos faziam o velório do técnico em operações da Petrobras, Antônio Rafael Santana, de 26 anos, trabalhadores do setor também realizavam na manhã de hoje um protesto pela morte do funcionário. Reunida, a categoria aprovou a paralisação das atividades em solidariedade à vítima de explosão dentro da refinaria Isaac Sabá, na Zona Sul. O acidente aconteceu no último sábado dentro da estação de tratamento de efluentes da refinaria de Manaus. Rafael Santana ficou 4 dias internado em estado grave. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã desta quarta-feira. O jovem tentava concluir 2 faculdades. Nesta foto, ele aparece fardado quando serviu por quase 2 anos a aeronáutica. O acidente abalou a família e os amigos. Esse colega de trabalho não descarta a possibilidade de vazamento de composto químico na hora em que Rafael ligou o carro para fazer uma ronda no local. Mas aconteceu e pode acontecer a qualquer momento. Vazamento de gás. Vazamento de gás. É uma área de perigo, tanto pode acontecer como vazamento de gás, como também vazamento de produto inflamável. O sindicato da categoria denuncia que com mais esse caso, já são 5 acidentes de explosão com 2 mortes em 4 anos. Segundo a empresa, uma comissão foi aberta para apurar o ocorrido. Enquanto a causa do acidente não é esclarecida, para a família fica o sentimento de perda e revolta. E queremos uma investigação séria, honesta mesmo, que avalie todos os casos, porque esse não é o primeiro caso que acontece lá. Uma pessoa do bem mesmo que está fazendo falta para todo mundo. E se eu tivesse que pedir algo hoje, eu pediria a presença dele aqui com a gente de volta, com toda a família, porque ele era muito importante, ele era o nosso orgulho. Mais um feirante foi morto a tiros na Feira da Manaus Moderna no início da manhã de hoje aqui na capital. As informações com o repórter Israel Ayasser. O feirante Sidney Santana Silva, de 43 anos, foi morto esta manhã na rua Barão de São Domingos, na Feira da Manaus Moderna. Segundo informação do irmão da vítima, Sidney estava com a quantia de R$ 800 no bolso, 2 celulares e várias chaves. A vítima foi atingida com um tiro no tórax. Este já é o segundo caso de morte envolvendo feirantes em menos de uma semana.
Os 2 casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Israel Ayasser, para o Band Cidade. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida no início da tarde de hoje em um acidente na zona norte da capital envolvendo uma moto, um ônibus e uma carreta. O acidente aconteceu no início da tarde na Avenida Max Teixeira, na zona norte de Manaus. O trânsito no sentido bairro Centro ficou bem complicado. O engarrafamento chegou na entrada do bairro Manoa. Segundo informações do motorista do ônibus, o motociclista vinha em alta velocidade. Ao tentar desviar do ônibus que estava parado, acabou sendo atropelado por uma carreta que passava no momento. Eu parei para embarcar e desembarcar passageiro normalmente, né, na parada, você está na parada. Aí ninguém espera acontecer um acidente desse. Eu olhei o barulho, olhei para o lado, vi aquela carreta com velocidade e aquele barulho de moto misturado com pessoa, só isso. Deu para ver isso. O condutor da moto, Antônio Benedito Vieira Menezes, morreu na hora. Já o carona José Leite sobreviveu e foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto. Segundo o delegado do 18º Distrito Integrado de Polícia, os motoristas do ônibus e da carreta prestaram depoimento. Mas só depois do resultado da perícia serão divulgadas as causas do acidente. Nós vamos levar os motoristas para serem ouvidos lá, prestar esclarecimento na delegacia. Não serão indiciados no momento, eu vou esperar primeiro o laudo. É uma questão de prudência e, havendo culpa deles, aí sim eles serão indiciados por homicídio culposo no trânsito. Sem haver culpa, eu vou fazer o relatório pedindo para o promotor e para o juiz para analisar os autos e, se for o caso, arquivar ou o promotor denunciá-los. Vários bairros ficaram sem luz esta manhã na capital e também nos municípios de Iranduba e Manacapuru. Segundo a concessionária de energia, o problema foi provocado por uma falha numa rede de distribuição. Hoje foram apenas 30 minutos sem energia, mas Deoclésio garante, o problema é recorrente no bairro Alvorada 2, na zona centro-oeste da capital. Não tenho tanto prejuízo porque eu sempre me preparo antes, né? Eu ligo as frisas, aproveito o tempo que tem energia, eu ligo as frisas. Em outra parte da cidade, a mesma reclamação. O Salão de Beleza de Ellen fica no conjunto Eldorado, na zona centro-sul. E aqui, a falta de energia é constante. Só essa semana, o estabelecimento ficou sem luz por 2 dias. A gente precisa da luz, né? Então, se não tem a luz, a cliente vai embora com o cabelo molhado. E aí, como é que fica? Esta manhã, em pelo menos 5 bairros da capital, o abastecimento de energia ficou comprometido. Em nota, a Eletrobras Amazonas Energia afirmou que o problema foi causado por falhas técnicas no sistema de transmissão e tudo foi normalizado ainda pela manhã. A semana deve terminar com tempo seco em boa parte do estado. Hora de conferir a previsão para a capital e também alguns municípios do interior. Em Novairão, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva no decorrer do dia. As temperaturas variam entre 20 e 34 graus. Em Borba, a previsão ainda é de tempo seco, com variação de nebulosidade. Mínima de 19 e a máxima chega aos 35 graus. Na capital, o tempo fica claro a parcialmente nublado e as temperaturas variam entre 25 e 35 graus. Desde o início da campanha eleitoral nas ruas, quase 200 veículos de propaganda volante, aqueles que usam caixas de som, já foram vistoriados por técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente aqui na capital. Quem não respeitar as normas de volume pode pagar até multa. O trabalho é realizado em conjunto com o TRE Amazonas. Só foram autorizados a circular esses modelos em que a caixa de som acústica fica em cima dos carros. O limite da altura do som estabelecida é de 71 decibéis. Quem ultrapassar o limite pode pagar multa que varia de 7 a 30 mil reais. Os carros que fazem propaganda volante eleitoral não estarem circulando sem autorização, nós estamos fazendo já essa medição e aferição dos carros para que eles obtenham o licenciamento ambiental para que estejam legalmente trabalhando no pleito 2014. E a SEMAS preocupa-se com isso em virtude dos locais que vão estar circulando, são ambientes já que têm uma probabilidade de poluição sonora. Então nós já fazemos a aferição com ruído ambiente do local, dando um desconto no máximo de 10 dBA. Nós estamos aferindo todos eles em 71 ao 71.3 no máximo, nada mais além disso.
Ao todo, desde o dia 6 de julho, quando foi liberada a propaganda política, 198 veículos já foram deferidos dentro dos padrões estabelecidos pelas SEMAS. Seu Didi apoia a fiscalização e já pode circular com seu carro de som, respeitando as normas. Eu acho gratificante essa postura da regulação, porque tem muita gente que anda na rua, né? Então tem um volume, o volume é dado, esse volume vai ser absorvido e comprovado. A circulação dos carros de som durante a campanha política é permitida apenas entre 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 5 da tarde. O Amazonas fechou o mês de julho com saldo positivo na geração de empregos, segundo o balanço divulgado agora à tarde pelo Ministério do Trabalho. Os setores que mais cresceram foram o comércio, com a criação de 383 novas vagas com carteira assinada, e a agropecuária, com saldo de 277 postos de trabalho. Apesar do saldo positivo, o número de empregos criados no comércio foi 83% menor em comparação ao mês de junho. Já a construção civil registrou queda de 380 vagas e a indústria de transformação fechou o mês com saldo negativo de 326 postos de trabalho. Agora vamos falar de esporte. A equipe de Iranduba começou a treinar esta semana para sua estreia no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e o primeiro jogo será realizado aqui na capital. 16 atletas já estão em Manaus e a previsão é que na próxima semana mais 9 jogadoras de Iranduba reforcem a equipe. Rose é uma das grandes promessas. A lateral esquerda está confiante na estreia. Nosso treinamento está sendo muito intenso. Até o dia 10, que é o grande jogo, é a primeira partida da gente. Primeiramente, as primeiras semanas está sendo de físico, depois vamos pegar com bola. E as expectativas são as melhores possíveis, entendeu? Em títulos, o time feminino de Iranduba já é tricampeão no campeonato estadual. Também participou 4 vezes da Copa Brasil. Para o preparador físico, o time tem mostrado em campo a intenção de começar o campeonato ganhando a primeira partida. A gente espera fazer uma grande estreia. Temos aí uns 25 dias para prepararmos a equipe. Esperamos iniciar com o pé direito essa competição. No dia 10 de setembro, a equipe estreia no campeonato enfrentando a equipe pinheirense de Belém, no estádio Carlos Amit, no Coroado, em Manaus. Alcançar os nossos objetivos, né, e, como sempre, bem representar o estado do Amazonas e, né, as meninas dar oportunidade aí para quem sabe futuramente alguma delas aí possa estar numa grande equipe do futebol brasileiro. Boa sorte para as meninas. O Band Cidade fica por aqui. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Fique agora com as notícias do Jornal da Band. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6 da noite. Até lá.